Nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar os subdiretórios da aplicação do RoboSat. E explicar um pouquinho o que cada subdiretório representa. Então o diretório data aqui é para armazenar dados voláteis. Então esse diretório aqui ele pode ser recomposto a qualquer momento. Então ele pode ser eliminado. Tanto é que a versão padrão do robô vem sem esse diretório. Ele cria automaticamente a estrutura. Dentro dos dados, a gente tem esse diretório aqui DB, que é onde o robô coloca o banco de dados para controlar que cupons ele baixou, quais cupons ele não baixou, para gerar logs, para acompanhar o progresso do processamento dos cupons do site. Dentro dessa pasta TDFE, ele armazena os cupons que ele baixou do site. Pasta log, o próprio nome já diz. O que é interessante aqui é que dentro dessa pasta log a gente tem os logs visuais. Então, antigamente ficava armazenado junto com os cupons e agora está separado. Então aqui é a parte do processamento dos logs, do log visual na verdade. Então, se acontecer algum erro, por aqui a gente consegue pegar. E ainda dentro da pasta data a gente tem o diretório temp. Esse diretório aqui é onde o robô coloca o XML que ele baixou do site, da Cefaz, antes de transferir para a pasta final. Depois, dentro do diretório raiz, a gente tem a JRE, que é a máquina virtual que vai rodar o robô, e a gente tem o diretório system. Desse diretório system, a gente tem dois subdiretórios aqui, o setup e o profiles. Nesse diretório setup, o que o usuário precisa criar é somente o dbcontext.properties. Aqui estão os dados de conexão com o banco de dados do Fluent. Então, esse arquivo aqui precisa ser criado pelo usuário. Esse arquivo SQL é a estrutura de diretórios do banco de dados que ele usa para controlar as operações, o fluxo de operações. Então, esse arquivo aqui não precisa estar no diretório. O robô ele acessa o FTP da Conceito e pega todas as dependências que ele precisa para funcionar. Então, esse arquivo SQL é uma dessas dependências. E aqui na pasta Profiles, a gente tem os certificados digitais dos contadores. Pode ter N certificados aqui. E esse profile é um perfil padrão do Firefox. Esse perfil está pré-configurado já para poder operar junto com o site da Cefaz. Então, tem umas configurações que assim, ele não pergunta se é para fazer download o arquivo ou se é para abrir. Ele ignora algumas coisas, ele seleciona o certificado automaticamente. É um perfil preparado para operar com o robô no site da Cefaz. O perfil não precisa estar aqui dentro também, só os certificados. Esse perfil aqui, se o robô não encontrar, ele se conecta no FTP da Conceito e pega o perfil padrão de lá também. E essa última pasta Vendor são os softwares de terceiro que o robô precisa para funcionar. Então, essa pasta aqui ele também compõe completamente. Então, o 7Z é o arquivo para o programa para o compactador descompactador que o robô usa. Ele pega direto no FTP da Conceito também, como eu já falei. O Firefox é a versão do Firefox que o robô usa. Então, a partir dessa versão, o usuário não precisa ter o Firefox na máquina. Automaticamente, o robô pega o Firefox no FTP da Conceito e executa esse Firefox. Esse Firefox está na versão 89 e também ele é preparado para não fazer atualização automática, para não ficar perguntando coisas inúteis, para não guardar histórico, para não guardar cookie e por aí vai. Então a gente fez isso por quê? Porque antes dessa versão aqui usava o Firefox da própria máquina, mas aí se alguém fizesse login nessa máquina aí, mesmo usando um perfil diferente, ele às vezes sincronizava, pegava preferência de usuários, era um problema. Então, para a gente ter um controle maior, agora ele pega esse navegador direto do nosso FTP. E o WebDriver é o driver que ele usa para gerenciar o navegador. Então, ele também pega esse driver do FTP da Conceito. Preciso ter o JRE, que isso aqui não tem como, que é a versão, é o Java para poder executar o robô. Eu preciso ter a pasta System com o setup com o arquivo dbcontext.properties, que é para o banco de dados, isso ele não consegue baixar.
E dentro do System eu tenho que ter a pasta Profiles com os certificados. Só isso. A pasta Vendor também não é necessário. Estrutura inicial do robô. É só isso que ele precisa para poder operar. O resto ele pega tudo online. É lógico que você tem que ter uma conexão com a internet. Então a JRE já tem que estar aqui, que é essa que a gente usa, isso aqui já é fornecido pelo conceito. O robô está aqui, é o programa. E dentro do diretório System a gente tem que ter os profiles, tem que ter aqui os arquivos de certificado. E não são os arquivos PFX, são arquivos que o Firefox entende. Além disso, temos que ter a pasta Setup, o arquivo DB Context Properties, que é a conexão com o banco de dados. Isso aqui é a versão que precisa... É só isso que precisa ter para o robô rodar. Aqui eu vou mostrar agora o FTP da Conceito. A gente criou uma área lá onde ficam depositados os arquivos que ele baixa. Então, a gente tem lá o System, isso na área de FTP. Então, dentro de Profiles, eu tenho o arquivo de perfil aqui, ó, compactado. Dentro da pasta Setup, eu tenho os arquivos de versão que eu preciso. Dentro da pasta Vendor, que é a pasta de fornecedores, eu tenho aqui o Firefox. Também, tudo compactado. O 7-zip e o WebDriver. Aqui, como vocês puderam observar, a maior parte dos arquivos é para o sistema Windows, mas temos também a versão Linux. Então, assim que eu depositar o Firefox e o 7-zip para Linux aqui, o robô ele opera da mesma forma, tá? É isso. E uma última coisa que eu gostaria de mostrar também são os arquivos de log. Essa visão e-tasks, o Read Information, ela vai exibir todas as empresas que estão na fila para serem processadas. Então eu tenho aqui o código da tarefa, a empresa, o status, e no caso aqui, como eu já rodei para testar, a tarefa está concluída. Quando essa tarefa foi incluída no banco de dados, quando essa tarefa foi finalizada, a prioridade dela. Aqui é bom falar que essa prioridade aqui, então o sistema ele ordena a lista de processamento pelo código company. Só que se a prioridade for diferente de 1000, for menor, por exemplo, então a prioridade muda a ordenação, entendeu? O start e o stop é o período que eu quero buscar os cupons. A temp é o número de tentativas que ele vai fazer até marcar a tarefa como falha. Aqui é a quantidade de cupons que ele conseguiu baixar. E aqui é a quantidade de mensagens que ele obteve. Informação, perigo e erro. Atenção e erro. E aqui não tem nada agora porque esse campo ele só é vivo quando está no meio do processamento. Então aqui ele coloca o código da ação e uma descrição para a ação. E aqui o último log que aconteceu. É isso. Aí tem essa outra visão aqui que são as ações, os actions. Então aqui ele coloca todas as ações que ele vai realizar para cada empresa e para cada tarefa que ele está fazendo. Então, como a gente pode ver aqui, ele processou aqui a lista de dispositivos, depois o ativo, bloqueado. Ele foi fazendo esse processamento nessa ordem aqui. Até que ele baixou os lotes e eu tenho aqui quando que isso aqui caiu na fila para fazer o processamento, quando começou a fazer e quando ele terminou de fazer. Aqui também o status, ele pode ter 4 status. Ele pode ter para fazer, fazendo, sucesso ou falha. Essa outra visão aqui, Devices, ela mostra para a gente dispositivos e o que aconteceu por dispositivo. Então aqui a gente tem o número de série do dispositivo, quando ele entrou na fila para ser processado, quando ele terminou o processamento, o período que ele está processando aqui, quantos cupons ele encontrou para esse equipamento especificamente e as mensagens de erro. E aqui o status, que é fazer, fazendo ou feito. Então é do e done, tá? Aqui é a mesma coisa, como eu já processei, ele já está aqui como feito. E por fim, nós temos aqui os logs.
Então, os logs, ele captura todas as mensagens que podem ser exibidas com o parâmetro verbose no terminal, ele captura e coloca no banco de dados. Então, aqui tem os níveis de informação, o nível do log que a gente tem e os históricos. Então, como a gente pode ver aqui, ó, deixa eu tentar aumentar aqui. Então, aqui a gente tem o que aconteceu desde o começo do processamento. Então, aqui, ó, verificando as dependências, ó, perfil do programa, onde está o perfil, onde está o browser, WebDriver, tudo que ele precisa para rodar. Aí quando ele fez o login, a pesquisa do CNPJ, tudo que aconteceu com os roteiros e por aí vai. Então quando você roda sem o parâmetro debug, essas mensagens que estão aqui como debug, elas não vão aparecer obviamente. Vão ficar só as mensagens de erro e de informação. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, nesse horário aconteceu um problema. Tá? Deu um erro aqui na hora de processar. Foi esse erro que aconteceu. Então, quando ele estava fazendo uma ação de desativação solicitada, estava processando, obtendo a lista de dispositivos com esse status aqui, ele deu pau. Aí ele mostrou aqui o erro que deu problema, e aqui ele fez o login de novo e retomou do ponto que ele tinha parado. Então, é isso aqui. Saber olhar esses logs aqui, para essa versão atual do robô, é algo interessante para não depender do programador para resolver os problemas. Bom, eu acho que basicamente é isso, tá? Obrigado.